O escândalo do Banco Master é a maior fraude bancária da história do Brasil, com prejuízos estimados em 40, 50 bilhões, envolvendo fraudes desde 2018, liquidação do banco em novembro de 2025 pelo Banco Central e prisão do seu controlador, Daniel Worcaro. A crise no Supremo Tribunal Federal surge de conexões políticas, sigilo imposto por ministros como Dias Toffoli, agora afastado do caso, e suspeitas de envolvimento de figuras como Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. E outros nomes importantes do Congresso, do governo, da área financeira e até do Banco Central estão sendo arrastados para o olho desse furacão. Vamos recapitular o que vem acontecendo desde o início do Banco Master. Em 2018, Worcaro assume o controle do Banco Máxima, que foi rebatizado de Master, e até 2025 ele foi crescendo com empréstimos fictícios a empresas ligadas a fundos como o REAG, investigado por lavagem com o PCC, e fraudes no BRB, o Banco de Brasília, somando aí 23,7 bilhões de reais em esquemas. Em novembro de 2025, a Operação Compliance Zero da Polícia Federal prendeu Daniel Worcaro. O BC liquidou o banco, afetando aí 800 mil investidores, protegidos pelo FGC, que é aquele fundo garantidor de créditos que atua como um mecanismo de proteção para os depositantes e investidores e que cobre até 250 mil reais por investidor. Em janeiro, fevereiro desse ano, houve a liquidação do fundo REAG e o bloqueio de 376 milhões em ações. A Polícia Federal encontrou mensagens de Worcaro ligando Toffoli a pagamentos naquele resort Taiaiá que pertence à família do ministro e tem o próprio ministro como sócio oculto. Fevereiro e março desse ano, o caso vai para o STF com sigilo total e tem como relator o ministro Dias Toffoli, que decreta sigilo total do caso após ter sido flagrado em viagem de jatinho com advogado do banco. Toffoli depois é afastado por conflito de interesses. O ministro André Mendonça assume a relatoria. Worcaro pede socorro a Moraes, o que é negado pelo ministro. Aparecem conexões com Lewandowski através de contratos milionários e doações feitas pelo cunhado de Worcaro para as campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em março deste ano, 3 fases da operação estão em andamento, ainda sob sigilo, né? A pressão do TCU e do Banco Central e CPI do crime organizado e a CPI do INSS apontam infiltração política em todos os poderes. Os impactos causados por esse escândalo vão desde o rombo bilionário com dinheiro público por meio de fundos de previdência, omissão regulatória do Banco Central, tensão pré-eleições este ano, o envolvimento de nomes ligados aos 3 poderes da República e uma desmoralização total do Supremo Tribunal Federal. A imprensa tradicional validou decisões absurdas do STF por conveniência, alinhamento ideológico, poder econômico, não importa. Mas o medo de retaliações agora contra eles próprios força uma contestação tardia, né? E uma coisa precisa ficar muito clara. Foi essa imprensa velha e carcomida que teve participação ativa na fragilização da nossa democracia. A imprensa, cúmplice, perdeu autoridade e abriu espaço para narrativas pagas e para as redes sociais, onde muitos sites e canais conquistaram até mais credibilidade do que eles, justamente porque foram os únicos a questionarem os abusos que as autoridades estavam cometendo. Nessa questão de imprensa, vamos tomar como ponto de partida o ano de 2019 e o inquérito das fake news.
após a revista Cruzoé revelar o ministro Dias Toffoli como o amigo do meu pai, aquela planilha da construtora Odebrecht, ele abriu um inquérito de ofício, nomeou Alexandre de Moraes como relator, sem sorteio, e também sem ouvir o Ministério Público. Os grandes veículos minimizaram todas essas ilegalidades. Focaram aí em uma suposta defesa da democracia contra as fake news bolsonaristas. Essa foi a narrativa. Em 2025 e no começo desse ano, a imprensa também omitiu a influência do Daniel Vorcaro no Supremo Tribunal Federal e no Banco Central. E a imprensa também não confrontava nem o Toffoli nem o Alexandre de Moraes. E ainda criticou o Banco Central, alegando precipitação no fechamento do Banco Master. Agora, com a Polícia Federal expondo subornos e intimidações, veículos como o G1 do Grupo Globo começaram a mudar o tom, falando de toque de violência e também de crise institucional. Mais recentemente, o medo tomou conta das redações. O STF, como muitos já tinham alertado, agora começou a atacar a velha imprensa também. O Supremo também se voltou contra a mídia, né? Só esses jornalistas militantes é que não acreditavam que isso pudesse acontecer. Ao mesmo tempo, influenciadores pagos pelo Banco Master atacaram o Banco Central, enquanto a confiança na imprensa estava caindo aí para um índice em torno de 42%, segundo o Digital News Report, que publicou isso no ano passado. E as consequências dessa omissão da imprensa foram grandes. E essas sim provocaram um abalo na nossa democracia. Veja só, com relação à liberdade de expressão, a imprensa que respaldou sigilos e inquéritos aí sem freios, agora está com medo de censura. E a gente está vendo jornalistas contestando o Supremo Tribunal Federal. Bom, antes tarde do que nunca, né? Mas com relação à democracia propriamente dita, essa omissão seletiva da imprensa acabou validando inúmeros abusos. E com a crise que a gente está acompanhando, a população percebeu rápido o papelão que ela fez até agora. E ainda no início dessa crise, o papel inicial da imprensa foi pró-Daniel Vorcaro e pró-Supremo Tribunal Federal. Isso a gente não pode esquecer. Agora está tudo exposto. Vamos ver se a imprensa não vai se deixar intimidar e nem tomar partido. O Brasil tem agora uma grande oportunidade de ser passado a limpo ou deixar que tudo isso acabe em pizza.